Olá, a paz do Senhor Jesus. O título do nosso vídeo de hoje é A Virtude do Reino de Deus. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. Eu já queria iniciar compartilhando com vocês a palavra, que é o texto base do nosso vídeo de hoje, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 5. Vou ler do versículo 1 ao versículo 7, que nos diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e assentou-se. Aproximando-se deles os seus discípulos, ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. Lendo esse texto, nós vemos e percebemos talvez um paradoxo. Como pode ser bem-aventurado ou feliz uma pessoa que é pobre, uma pessoa que chora, uma pessoa que é mansa ou humilde, uma pessoa que tem fome e sede de justiça, ou aquele que é misericordioso. Mas nós vemos um princípio muito grande aplicado nesse texto, que na verdade são os pilares do reino de Deus. Nesse vídeo, eu dividi esse texto, que é chamado As Bem-aventuranças, em duas partes. No vídeo de hoje iremos tratar 5 bem-aventuranças e no próximo as 4 demais bem-aventuranças, porque é um texto muito rico e tem muita coisa para nos ensinar, para que possamos aprender com esse texto, com esse ensino de Jesus, com esses pilares do reino de Deus. Então achei melhor dividir em 2 vídeos, para que possamos melhor compreender e entender esse texto. Bem, devemos observar o cenário em que Jesus dá esse ensino. Ele sobe então ao monte e ali então senta-se a multidão para ouvir o ensino de Jesus. E o que eu acho mais extraordinário e lindo é que eu acredito que toda a natureza estava voltada para ouvir a voz do Criador. As aves do céu, toda a criação estava atentas ao ensino de Jesus Cristo, o próprio Deus na forma humana. E aqui também eu vejo o cumprimento de uma palavra messiânica que se encontra no livro de Isaías, capítulo número 11, versículo 2, que vai nos dizer que a sabedoria estava sobre ele. Nos diz assim, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e de inteligência, o Espírito do conselho e da fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor. Nós vemos então a ação do Espírito Santo de Deus no ministério de Jesus. Assim como nós vimos a ação do Espírito Santo de Deus no seu batismo, na tentação em que Jesus passou pelo deserto. Nós vemos a ação do Espírito Santo de Deus no início do ministério de Jesus na Galileia, que nós já falamos aqui. E nós vemos então que a ação do Espírito Santo de Deus, essa sabedoria, capacitando para exercer esse ministério, estava presente em todo o ensino de Jesus. E aqui nós estamos acompanhando andando com Jesus no seu ministério, desde o seu batismo, agora no ensino elementares, fundamentais do reino de Deus. E aqui nós vemos então o cumprimento de toda essa sabedoria sendo transmitida àquelas pessoas, àqueles discípulos. É tanto que vinham multidões para ouvir o ensino de Jesus, porque não era um ensino qualquer, não era um ensino como as autoridades, os sacerdotes daquela época, que se balizavam em outros rabinos, mas o ensino de Jesus era com sua própria autoridade, era o próprio Deus encarnado, ensinando aquelas pessoas, aquelas multidões. E o que nós devemos observar, como eu falei no início do vídeo, o que significa essas bem-aventuranças? De forma simples, bem-aventuranças significa feliz, alegre. E para que nós possamos melhor compreender esse significado de feliz, nós devemos observar o texto original grego, que vai falar sobre, que trata essa bem-aventurança como Macários. Então, o original do texto que foi escrito, grego, é escrito Macários. E qual o significado de Macários? É interessante que naquela época, no contexto da época em que a Bíblia foi escrita, nós vemos que esse termo é utilizado muito ali pelos gregos para descrever a ilha de Chipre, como Macários, que significava ilha feliz. Para eles, aquela ilha ali tinha tudo que era suficiente para uma pessoa sobreviver. Recursos naturais, a beleza natural, os recursos, as riquezas que ele tinha. Então, tudo que tinha naquela ilha era suficiente para uma pessoa viver feliz. Ela não precisaria sair daquela ilha para encontrar a felicidade, porque tudo estava ali. E o que isso quer nos dizer? Quer nos dizer que essa alegria que nós lemos aqui, essa bem-aventurança,
O que realmente o texto quer nos dizer, o que Jesus nos está ensinando, é que essa alegria ela é autossuficiente em si mesma. Ela não precisa de outras circunstâncias para que eu possa alcançar a felicidade. Como é o caso da felicidade humana, que precisa de recursos materiais, precisa de algo material para ser feliz. Eu preciso comprar um carro para ser feliz, eu preciso comprar uma casa para ser feliz. Depois, aqueles que têm um carro querem um carro melhor, uma Ferrari. Aquele que tem uma Ferrari quer um helicóptero. E acaba que sua felicidade está em só buscar coisas materiais. Mas a felicidade bíblica, a felicidade do reino de Deus não é essa. A felicidade do reino de Deus está autossuficiente no próprio Deus. Ela é autossuficiente, ela não precisa de outras circunstâncias humanas para que a pessoa realmente seja feliz. Porque a felicidade humana ela é passageira. Hoje eu tenho isso, estou feliz, mas amanhã talvez eu não possa ter isso, estou infeliz. Essa é a felicidade humana. Mas a felicidade do reino de Deus, a felicidade de Deus, do próprio Deus, é uma felicidade que mesmo nas circunstâncias difíceis, mesmo diante de uma adversidade na saúde, diante de uma adversidade financeira, o brilho do Espírito Santo, a verdadeira alegria, ela resplandece no rosto daqueles que são alcançados por essa bem-aventurança, por essa alegria verdadeira que vem do Espírito Santo de Deus. E aqui eu quero entrar em cada ponto, em cada detalhe desses que nós lemos, nos pobres, os que choram, os humildes, os que têm fome e sede de justiça e os misericordiosos. Nós precisamos entender qual o verdadeiro significado desses termos, para que possamos verdadeiramente compreender essa verdadeira bem-aventurança, essa verdadeira alegria autossuficiente, que não precisa de mais nada, para que verdadeiramente possamos alcançar a verdadeira felicidade. E a primeira bem-aventurança, ela fala sobre os pobres de espírito. Nós vemos que Jesus está usando a situação, quem sabe, atual, naquele momento, porque sabemos que aquelas multidões não eram pessoas bem financeiramente. Algumas até eram, mas a maioria, a grande massa, era formada por pessoas rejeitadas pela sociedade. Pessoas humildes, pobres, carentes de recursos materiais. Mas o que Jesus aqui está nos ensinando não são os pobres que têm falta de recursos materiais. Aquele pobre que não tem recursos materiais. Mas é o pobre de espírito. E interessante que o termo original ele vai nos trazer que é um pobre que vive numa pobreza absoluta, que para que ele possa sobreviver, é necessário ele mendigar, é necessário ele pedir aos outros, ou seja, ele precisa do outro para poder sobreviver. E qual é a aplicação que Jesus nos está trazendo? Aqueles pobres de espírito. O pobre de espírito é aquele que reconhece a sua pobreza moral, a sua pobreza espiritual, a necessidade que ele tem do próprio Deus, não de outra pessoa, mas de Deus, porque ele reconhece que ele é pobre. E aqui nós vemos que existem pessoas pobres espirituais, aquelas que têm realmente recursos materiais, que reconhecem a sua pobreza espiritual, a sua necessidade de Deus, mas também tem aqueles pobres financeiros, vamos dizer assim, materialmente, que não reconhecem essa pobreza. E aí eu vejo essa pessoa como pobre duas vezes, porque além de ser pobre com sem recurso material, ele é um pobre que não reconhece a Jesus, que não tem o Deus Criador, ele não conhece verdadeiramente, não tem um relacionamento de intimidade com o verdadeiro Deus. Esse aí é pobre duas vezes. E tem aquele rico também, que é rico materialmente, mas ele é pobre por não conhecer Jesus. Como nós vemos lá no livro de Apocalipse, Jesus mandando uma carta para a igreja de Laodiceia, que se considerava rica, mas Jesus disse que ela era pobre, miserável, cega e nua. Então nós vemos que essas pessoas, que apesar de ter riquezas materiais, não conhecem Jesus, ela é pobre. Pobre por não conhecer, pobre, cega e nua, por não conhecer o verdadeiro Deus, o Jesus que se entregou por nós. Então essa pessoa é um pobre duas vezes. E aqui nós vemos que por que é necessária essa pobreza de espírito para que possamos alcançar o reino de Deus. Aquele que verdadeiramente é alcançado pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra da verdade, conhece verdadeiramente Jesus Cristo, ele reconhece, ele vê que em si, nele, não há nenhuma bondade. Porque nós sabemos que todos nós somos pecadores e carecemos da imerecida graça de Deus. E nós, na nossa pobreza espiritual, nós vemos que nós como pecadores não podemos nada. Porque se não for Deus para ter misericórdia nas nossas vidas, nós saberíamos que nós deveríamos, na verdade, ser destruídos por causa do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Então isso é o resultado natural para o pecador. Mas graças ao amor que Deus teve por nós, ao enviar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, nós temos a oportunidade de verdadeiramente sermos reconhecidos em Deus. E sermos, através desse reconhecimento, dessa pobreza espiritual, dessa falta de moral,
Que a pobreza espiritual é essa pobreza moral que nós não temos, que só encontramos em Jesus Cristo, no Deus perfeito, naquele que viveu sem pecado, no Cordeiro perfeito de Deus. E quando nós reconhecemos essa pobreza, nós alcançamos a graça. E por isso nós somos bem-aventurados. Por isso nós somos felizes, porque através desse reconhecimento nós somos alcançados pela graça. E então verdadeiramente somos felizes. Então aí está a explicação de Jesus dizer que os pobres de espírito alcançarão, são felizes e alcançarão o reino dos céus. Segundo ponto, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Aqui nós vemos que essa bem-aventurança ela está intimamente ligada à bem-aventurança dos pobres de espírito. Por quê? Porque quando eu trato esse termo dos que choram, se trata daquele que chora por causa do pecado. E aí quando nós vamos lá para o original do grego, a palavra que ele vai usar aqui é a palavra mais alta, vamos dizer assim, para expressar a dor, que seria o equivalente à dor que nós sentimos quando nós perdemos um ente querido. Essa seria a maior dor que o ser humano pode sentir. E quando nós vemos essa palavra, os que choram, seria sentir essa maior dor, a dor mais profunda que o ser humano pode sentir por causa do seu pecado. É você ter uma dor tremenda por causa do pecado que você chega a chorar, chega a sangrar por causa desse pecado, dessa dor, do pecado que está em você. E aí nós vemos lá em Romanos capítulo 8, Paulo escrevendo que a criação ela anseia pela revelação dos filhos de Deus. E nós vemos que nós, quando verdadeiramente reconhecemos que somos pecadores e que choramos pelo nosso pecado, dessa dor, nós anseiamos verdadeiramente pela revelação, pela transformação desse corpo pecador em um corpo glorificado, esse corpo corruptível em um corpo incorruptível. Nós temos esse anseio pela vinda logo do nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos verdadeiramente ser libertos dessa carne de pecado. Porque nós sabemos que nesta era presente, nós fomos alcançados através da fé em Jesus Cristo. Nós temos, de alguma forma, essa alegria no coração de ter os pecados perdoados, mas apesar disso, continuamos pecadores. O pecado ainda está dentro de nós. E Satanás ele se usa desse artifício, desse pecado que está em nós para querer nos destruir, para querer nos afastar de Jesus, aquele que nos ama. E Jesus Cristo, na sua misericórdia, mesmo nós caindo, pecando, ele nos cuida de nós. E esse choro, ele é unicamente realizado pelo Espírito Santo de Deus em nossos corações. É a ação do Espírito Santo de Deus em nossos corações, gerando essa tristeza quando nós pecamos, para que verdadeiramente venhamos chegar ao arrependimento. Não é uma tristeza mundana, que o mundo ele se entristece, porque perdeu talvez uma empresa, perdeu um certo valor, uma quantia em dinheiro, perdeu algum bem material. Essa é uma tristeza mundana, passageira, mas essa tristeza que vai no fundo na alma, a tristeza que ela provém de Deus. Essa tristeza que me traz esse choro da bem-aventurança é uma tristeza que vem gerada pelo Espírito Santo de Deus em meu coração. O que nós precisamos entender é que esse choro é por causa do pecado. E só é gerado por Deus, que gera em nossos corações o arrependimento, o choro do arrependimento, para que possamos verdadeiramente confessar, nos render diante de Deus, aos pés da cruz, para que verdadeiramente venhamos ter os nossos pecados perdoados. Então é essa tristeza, essa dor mais profunda que o ser humano pode ter em seu coração por causa do pecado. Quando o ser humano já não sente mais esse choro, essa dor quando peca, algo está errado. Tem que identificar se talvez ainda o Espírito Santo está ali. Porque o Espírito Santo é responsável por essa ação de tristeza quando eu peco. Mas quando aquela pessoa que já peca e para ele já se tornou normal, ele já não se entristece ou não está mais nem aí, algo está errado. Mas aqueles que verdadeiramente são filhos de Deus, têm ação e direcionados pelo Espírito Santo de Deus, vão se entristecer por causa do pecado. E aqui o interessante é que a palavra nos diz que esses que choram serão consolados. E aqui eu já vejo algo extraordinário. Serão consolados. Quem é o nosso Consolador? É o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode o conhecer, pois nem o vê, nem o conhece. Mas nós o conhecemos, pois ele habita em nós e ele estará em nós para todo sempre. Esse mesmo Espírito Santo que gera em nossos corações a tristeza por causa do pecado, é o mesmo que nos consola, é o mesmo que nos traz de volta a alegria da salvação. Vamos lá. Terceiro ponto, falamos sobre os pobres de espírito, falamos sobre os que choram, falamos agora sobre os bem-aventurados, são os humildes, pois herdarão a terra. Algumas traduções vão nos trazer que são os mansos, a mesma coisa de humilde. Por isso eu até coloquei no título desse vídeo, a virtude do reino de Deus, que é a humildade. Nós vemos que essas cinco bem-aventuranças, elas estão intimamente ligadas a essa característica principal da humildade.
que eu sempre falo nos vídeos aqui, que é a maior essência de Jesus Cristo, que é a maior característica que o ser humano pode ter para nos aproximar de Jesus. E nós vemos que o pobre de espírito, é necessário reconhecer essa pobreza, é necessário abrir mão de todo orgulho. Os que choram, confessar o seu pecado, chorar por causa do pecado, e os humildes ou os mansos. Aqui nós temos uma ação direta de submissão à vontade de Deus. Não é aquela pessoa mansa que é lesa, que tudo tá bom, ele não apresenta realmente a verdade. Talvez ela está vendo a pessoa no pecado, mas ele escolheu isso, vou ficar aqui. Não é esse tipo de manso. É o tipo de mansidão ativa, que busca fazer a vontade de Deus. E aqui nós temos um equilíbrio entre a falta de ira e o excesso de ira. A mansidão estaria no meio termo. O interessante é que a palavra, traduzida do grego para cá, para mansos ou humildes, ela não vai ter na nossa língua uma palavra que expresse esse verdadeiro significado, que é praus, lá no grego. Porque o significado seria como se fosse um animal domesticado que obedece à voz do seu dono. Imagine um pitbull que foi domesticado, ao ouvir a voz do seu dono, ele vai obedecê-lo. É como se fosse isso. O pitbull, ele deixou a sua natureza, que nós sabemos que é violenta? Não. Mas ele está obedecendo a voz do seu dono. É como se fosse nós, seres humanos. Nós não deixamos de ser pecadores. Está aqui, mas nós obedecemos a voz do Criador. Nós obedecemos a voz de Jesus Cristo. E a mansidão, ela é um equilíbrio, é uma linha tênue entre não irá e se irá. Por quê? Aquele que se ira por qualquer coisa, ele não tem a mansidão. Que é irado pelo insulto, pela a provocação de outra pessoa. Não é essa ira que eu estou falando. Mas eu estou falando daquela ira que é contra o pecado, que é contra as coisas erradas. Essa é uma linha de equilíbrio. Essa ira, sim, é exercida por uma pessoa que é mansa conforme essa palavra que nós lemos, dos humildes. Por quê? Porque aquele que ira contra as coisas do pecado está fazendo a vontade de Deus. Por exemplo, Jesus, quando ele entrou ali no templo, pegou um chicote, deu ali nos cambistas, virou as mesas, então ele se irou. Mas ele estava se irando por causa do pecado, porque ele viu algo de errado ali, estavam fazendo da casa de Deus um covil de ladrões. E ele se irou por conta disso, por causa do pecado, por causa do erro. Então, ser manso não quer dizer que eu não vou me irar com algo que está acontecendo de errado. Eu não vou ser pacífico, eu não vou ser passivo numa situação de pecado. Estou vendo que a pessoa está fazendo algo errado e continuo me omitindo, não vou me entrar, foi uma escolha dela. Não, se Deus me deu a oportunidade para apresentar o que realmente é verdadeiro, eu não posso me omitir, eu não posso ser covarde, mas sim agir. Então essa é a mansidão que nós vemos aqui, a humildade. É de agir, é uma linha de equilíbrio em irar-se e não irar-se. Irar-se contra as coisas erradas, contra o pecado. E não se irá contra o insulto, contra as provocações. Essa é a mansidão que nós vemos aqui. E aí Deus nos diz que esses herdarão a terra. Por que eles herdarão a terra? Ao meu ver, isso aqui será no reino milenar, em que o sacerdócio santo de Deus, o povo de Deus, o verdadeiro Israel, reinará como Senhor. E eles serão responsáveis por governar no reino de Deus a terra. Vamos lá. Os que têm fome e sede de justiça. Quarto ponto. Essa fome e sede de justiça é uma fome total da justiça. Não é de uma fome parcial. Aqui nós vemos umas características mais marcantes no ser humano, que é a fome e a sede. Eu acredito que nem eu, nem você, sentiu tal fome e tal sede. Porque nós sentimos uma fome normal de um apetite, de comida, de beber uma água. Mas nessa época, nesse contexto de Jesus, as pessoas realmente passavam por situações muito difíceis. De realmente não ter o que comer e ficar dias anseiando por o que comer, por o que beber, porque naquela época, no deserto ali, não tinha água potável para todos. E era muito difícil esse recurso natural. Então era uma situação muito difícil. Então essa fome e essa sede é uma fome e sede verdadeira de realmente querer. E é isso que eu e você devemos buscar, para que possamos realmente ser um bem-aventurado. Essa fome e sede de justiça, da verdadeira justiça, que está no próprio Deus. Jesus diz a mim e a você que Ele é o pão da vida. E quem vir até Ele não terá mais fome. E quem crê nele não terá mais sede. Então é só nele que nós temos a verdadeira justiça. O interessante é que essa fome e essa sede ela deve ser contínua. Nós devemos ter continuamente essa sede pela presença de Jesus em nossas vidas. Para que realmente possamos ter essa comunhão, este elo, este relacionamento de intimidade com Ele. É essa fome, dia após dia, por sua presença, por a verdadeira justiça nas nossas vidas, nós iremos ser verdadeiramente um bem-aventurado. Quinto e último. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericordiosos. Nós vemos que essa palavra, misericordioso, vai muito além do que eu me simpatizar, por exemplo, com a dor de alguém. Não é uma pessoa, sei lá, perdeu um ente querido, eu falo simplesmente, dou uma palavra, mas só me simpatizo.
Mas aqui, o que quer dizer esse significado de misericordioso é eu me colocar no lugar da outra pessoa. É eu me colocar com mente e coração no lugar da outra pessoa e verdadeiramente sentir a dor da outra pessoa. E o que eu vejo aqui é que nós, como servos de Jesus, servos do Todo-Poderoso, nos colocar no lugar de outra pessoa, daquele que está no pecado. Não o acusar, porque o que nós vemos muito no nosso meio, é as pessoas acusando aqueles que não estão na presença de Deus. Que talvez estamos vícios das drogas, da bebida, da prostituição, olhando com um olhar de rechaço. Mas não é isso. É um olhar de eu me colocar no lugar da outra pessoa e sentir aquela dor. De sentir misericórdia pela situação que aquela pessoa se encontra. E quem sabe orar para que ela possa ser liberta daquilo ali. Não o acusar, mas estender a mão. Dizer para ela que Jesus Cristo é com ela. E pode o libertar daquela situação de pecado, de escravidão, dos vícios, das drogas, do alcoolismo, do que seja. E o interessante é que nós vemos que os misericordiosos alcançarão misericordiosa. Eu lembro então da parábola do credor incompassivo, em que ele devia, vou colocar aqui em termos de reais para você entender a discrepância. Imagine, sei lá, uma pessoa devendo 100 milhões de reais para uma pessoa. E ali o seu senhor vai cobrar a dívida desse servo. E ele, meu senhor, vai se humilhar, me perdoa, eu não tenho como te pagar. Que ele iria, então, esse senhor iria vender esse seu servo e toda a sua família para se tornar escravo. Então ele se humilha. Então esse senhor, ele vai perdoar essa sua dívida. Mas esse servo, ao sair dali, ele encontra o seu conservo. Então vai cobrar a sua dívida, vamos colocar como se fosse 100 reais, e vai querer sufocar ele, vai oprimir ele, vai o agredir. E ali os outros servos, ao ver aquela situação, vai lá e fala para o seu senhor. E aí o seu senhor manda chamar esse servo, esse credor incompassivo, que não perdoou a dívida, que era bem menor em relação à dívida que tinha ele com o seu senhor, e vai então dar uma correção nele, vamos dizer assim. Então, fala, rapaz, eu te perdoei, você por que não perdoou o seu conservo? Então vai jogar ele na prisão, onde ali haverá choro e ranger de dentes. A aplicação prática ali é que nós temos um Senhor muito maior que perdoou a nossa dívida do nosso pecado. O Deus, Criador dos céus e da terra, enviando o seu Filho Jesus para nos perdoar a dívida dos nossos pecados. E nós fomos perdoados por uma dívida muito grande, mas nós não somos capazes de perdoar o nosso irmão. E aqui qual é a aplicação em ser misericordioso? É que ao invés de eu não perdoar o meu irmão, mais além disso, é eu me colocar no lugar dele, é eu me colocar na situação dele de pecado e ver por que ele está naquela situação de sofrimento. E ao invés de julgar, ao invés de acusar, eu levar uma palavra de conforto, eu levar que existe um Deus que salva, que liberta, que cura, que quer muito além do que ele possa imaginar, do que um Deus irado, não, mas um Deus de amor, que quer o libertar dessa situação difícil. E essa foi a palavra que o Espírito Santo de Deus botou no meu coração. A virtude do reino de Deus é o quê? É a humildade, que está nestes 5 pilares que nós falamos hoje. No próximo vídeo falaremos mais sobre os 4. O ser pobre de espírito, os que choram por causa do pecado, os humildes ou mansos para fazer a vontade de Deus, os que têm fome e sede da justiça, da verdadeira justiça que está em Deus, que está em Jesus. E os misericordiosos. E eu quero concluir esse vídeo com uma palavra que eu gosto muito, que se encontra lá no livro de 2 Filipenses, capítulo de número 2, versículo 5 a seguir, que nos diz que possa haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não se usou de usurpação ser igual a Deus, mas antes se esvaziou, se humilhou, e assumindo a forma de servo, se entregou e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou e deu um nome que está acima de todo o nome, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. O que eu vejo nessa palavra, Jesus Cristo se humilhando, se entregando na forma de misericórdia, assumindo o lugar humano, enxergando com os olhos humanos o próprio Deus, se esvaziando de si mesmo e se assumindo a verdadeira misericórdia, o lugar humano, sentindo as próprias dores, as próprias paixões e dificuldades, para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. E nós vemos aquele que se humilhou também foi exaltado. E aqui nós vemos também nessas bem-aventuranças que aqueles que se humilharem verdadeiramente serão exaltados para reinar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.